Oi pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, dia 6/6/2025, sexta-feira. Que todos tenham uma abençoada sexta-feira. Bom, eu quero já deixar aqui esse vídeo que eu deixei gravado ontem, para o final zero. Teve um bom alcance porque estava acumulado e era final zero, então tivemos 421 visualizações, 98 likes, 18 comentários muito bacanas aí, muito obrigado aí, que Deus abençoe cada um de vocês. Vocês não sabem como o meu coração se enche de alegria quando eu chego nessa área aqui e vejo comentários como o de vocês aqui, tá? Muito obrigado, de verdade, né? Indica que o meu trabalho está sendo um trabalho bom, né? Está sendo um trabalho produtivo, que está refletindo, né? Para vocês aí, energias positivas, bons conteúdos para vocês poderem melhorarem nas suas apostas e conseguirem bons prêmios. Eu deixei aqui a minha matrizinha de 3 jogos apenas de 18 volantes, né? Cada grupo de 18 volantes, que você só precisa acertar 3 números. Ontem ela fez 13 pontos e ela fez 11 pontos também. Só era necessário acertar 3 números. Ou esses 3, 10 possibilidades aqui a gente tinha para fazer os 13 pontos apenas com 3 jogos. Isso daqui é uma tarefa muito difícil para quem trabalha com fechamento, conseguir, né, um feito como esse daqui, como eu consegui uma matriz com 99,99% de cobertura para 11 pontos. E o que ela vem se mostrando aí, que ela premia muito bem com 12 e com 13 pontos, com 12 em quase todos os concursos. Então significa que se você utilizar ela como estrutura para o seu jogo, provavelmente aí você vai ter bons prêmios. Beleza? Galera, olha, 2 ganhadores, que prêmio maravilhoso, hein? O que vocês acharam? Pagou também muito bem para 14 pontos, mesmo tendo 682 ganhadores, pagou acima de 1.500, então mais precisamente R$ 1.672,47 é um bom prêmio, né? Considerando sempre um prêmio bom acima dos R$ 1.500. Agora, para 15 pontos, não tenha dúvida, né? R$ 4.303.339,80 para cada uma das 2 apostas ganhadoras. Foi você? Se foi você, manda um agradinho aqui pro Ricardo, tá? Bom, considera sempre utilizar o site Gerasorte, é o meu site de ferramentas que eu criei há mais de 22 anos, tá? Ele já está no ar, com combinações, matrizes, e eu venho, né, trabalhando em cima da Loto Fácil desde a sua criação. Então, criei ferramentas maravilhosas como essa que eu mostrei para vocês, excluir coluna, rastreador de tendências, tem diversas ferramentas mais especializadas para Loto Fácil, beleza? Mas o site conta aí com mais de 1.000 fechamentos para Loto Fácil, Dia de Sorte, Dupla Sena, Loto Mania, Quina, Mega Sena, Time Mania, bom, tem aí. Só não tem para as outras loterias aí que vão saindo, né? Que eu estou adaptando ainda o site para novos conteúdos. Então, basta você acompanhar lá o meu trabalho lá no Gerasorte Online. Beleza? Então, meus parabéns a todos vocês que premiaram. E aí, como vocês foram nesse concurso final zero, concurso acumulado? Tá aqui então as 15 dezenas: 01, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23 e 24. 2 das 4 dezenas pilares. Iniciou com a dezena 01, que é o que a gente espera dessa primeira bola, primeira posição depois do sorteio ordenado, é claro. E finalizou com a dezena 24, que é também o que a gente espera, ou finalizar com a 24 ou com a 25. Iniciar ou com a 01 ou com a 02. Então, por isso que eu chamo de dezenas pilares essas 4 dezenas. Sempre coloque de 2 a 3, pelo menos, nos seus jogos. Como você pode ver, tudo deu bolinha verde aqui, indicando que veio tudo dentro do previsto. Previsto como, Ricardo? Previsto é o que a gente chama de padrão, que é o que mais acontece. Quando eu chegar nas estatísticas individuais, tá? Eu divido sempre o vídeo dessa forma. Primeiro eu mostro o rateio, né, o resultado. Depois eu venho para essa tela aqui mostrando o geral que aconteceu, né, para vocês poderem ter uma ideia. E depois a gente vai entrando a fundo em números primos, números da cruz. Então é sempre essa mesma dinâmica aqui que eu uso para gravar os vídeos, beleza?
5 números na região dos primos, né? Ficou verde porque está dentro desses limites, que é o que a gente chama de padrão. Padrão é o que mais acontece, então na hora que a gente chegar na estatística individual você vai ver o que eu estou falando. De 4 a 7 é o normal de sair na região cor-de-rosa, que é a região dos primos. Essa região aqui já é a região da cruz, então monta uma cruz aqui, é um conjunto também de 9 dezenas, conjunto dos ímpares é composto de 13 dezenas, conjunto da moldura de 16 dezenas e assim por diante, tá? Cada um, então, tem um pouquinho de mais dezenas, um pouquinho menos, como é o caso de Fibonacci. Fibonacci são só 7 dezenas, né? Para loto fácil, é claro, né? Fibonacci é uma sequência lógica, né? Então, que ela vai indo, depois do 21, ainda vai ter mais números de Fibonacci, beleza? Como aqui a gente utiliza para loto fácil, termina em 21 aqui. E o padrão é que venha de 3 a 5 dezenas. Legal? 5 dezenas na região dos primos, 7 na cruz, 7 ímpares, 8 na moldura, 4 de Fibonacci, 6 na progressão, repetiu o 11 do último concurso, padrão de linhas 44322, padrão de colunas também 44322. Eu vou deixar um vídeo aqui se você não entende o gabarito de linhas e colunas, né? Saiba que são 18 gabaritos ordenados de forma decrescente e você vai entender certinho essa terminologia aqui, beleza? Vou deixar aqui linkado aqui ou no final do vídeo, vocês procuram aqui na descrição do vídeo também, vai encontrar com facilidade. Aqui as 25 dezenas organizadas na estatística dos 10 últimos concursos. Desse conjuntão de 10 dezenas aqui, a 13 está sendo a melhor dezena nos 10 últimos concursos. Você deve escolher, então, de 5 a 8 dezenas desse conjunto aqui, ó. Lembrando que, né, temos a tabela também de tendência, indicando que pode vir 3, pode vir 4, pode vir 5, pode vir 6 e pode vir 9 dos 10 números. 3, né, desses 5 números apontados aqui nas tendências estão em vermelho, indicando que pode demorar mais tempo para acontecer. Então, é uma tendência mais demorada. E 5 e 6, verde, porque está dentro do padrão, está dentro desses limites aqui. Legal? Grupo B das intermediárias você escolhe de 3 a 4 dezenas e grupo C das piores dezenas você escolhe de 3 a 6 dezenas. A 23, olha, 21, 22, 23... Na verdade, ó, 20, 21, 22, 23 e 24, uma sequência de 5 números aqui consecutivos como as piores dezenas nos 10 últimos concursos. Então, há um tempo atrás, né, que eu falava que essa linha, a linha 5 estava boa, né? Não tá, né? Vamos dar uma olhadinha no padrão visual, a hora que a gente chegar, então, padrão visual para a gente entender. E hoje tivemos uma máscara, eu vou abrir também a estatística de máscara, que você pode ter acesso lá no Gera Sorte na sua área de assinantes. Legal? Então, só com essa tela aqui, onde eu peço 5 segundos para você parar o vídeo e deixar o like, você já tem conteúdo suficiente para montar 5, 6 joguinhos aqui e entrar na zona de premiação. Só com essa tela aqui é informação suficiente. 3 conjuntos de 17, 18 e 19, vou deixar lá no blog Gera Sorte para você copiar e colar. E você já aproveita e copia e cola também os jogos prontos, que são jogos palpites. 20 jogos gerados dentro do padrão, nesse primeiro box aqui. Nesse segundo box, outros 20 gerados com as condições de 9 repetidas do último concurso, de 4 a 5 Fibonacci e de 7 a 8 ímpares. São 3 coisas muito específicas, que se acontecerem ao mesmo tempo, é muito provável que tenha uma boa estrutura de premiação aqui. É altamente recomendável que você substitua de 1 a 3 dezenas, vai criando novos jogos a partir dessas 20 linhas que eu coloquei aqui. Padrão visual, comportamento individual das dezenas. Lembra quando eu falo para você o que é máscara? Máscara é exatamente o que aconteceu na linha 3. Perceba que veio a dezena 11, 12, 13, 14 e não veio a 15. E aconteceu exatamente a mesma coisa em relação ao concurso anterior. Vieram as dezenas 11, 12, 13 e 14, também não veio a 15. Então, uma fotografia, um retrato aqui idêntico ao concurso anterior, tá? Então, isso a gente chama de máscara. Eu devo utilizar máscara, Ricardo? Não, você não deve, tá? Porque isso daqui é um critério de eliminação, porque não acontece com frequência, né? Então, a gente sempre utiliza a linha, por exemplo, se eu quisesse utilizar as dezenas 01, 04, 05 da linha 1, eu precisaria colocar mais uma ou mais outra dezena, ou fechar a linha, tá? Eu não posso só escolher a 01, 04, 05 e falhar a 02 e a 03.
Não posso, entre aspas, né? Claro que você pode, né? Não é recomendável, porque máscara é um critério de eliminação, ela acontece, então, só de vez em quando. Então, para mim utilizar essa linha, eu poderia utilizar o 01, 02, 04, 05, ou o 01, 03, 04 ou 05, ou a linha fechada, 01, 02, 03, 04, 05. Beleza? No mesmo caso, para a linha 4, eu poderia só utilizar a dezena 16 e 18? Não, porque você estaria, né, montando uma máscara aqui. Então, você poderia utilizar a 16, 17 e 18, a 16, 18, 19, a 16, 18, 20, a 16, 17, 18 e 19 e assim por diante. Não somente essas duas dezenas sozinhas. No mesmo caso, a linha 5 aqui. Beleza? Bom, aqui tivemos uma sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 números. Então, eu já mostrei lá na área de assinantes do Gerasorte que você tem uma ferramenta que indica aí quais os melhores números em sequências para você colocar. Beleza? Então, não tivemos nada demais aqui, somente essa máscara aqui e um salto da dezena 18 para a dezena 23, que também pode ter sido aí a causa de tirar algumas pessoas do jogo. Dezena 06 era presa, já não é mais. A dezena 07 era um retorno após a falha. Então, hoje eu consigo mostrar para vocês o que é o retorno após a falha. Retorno após a falha é quando a dezena estava presa. Mas o que é dezena presa, Ricardo? É quando ela está sendo sorteada seguidamente por 4 ou mais concursos. Dá uma olhada na dezena 09 aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 concursos. Então, ela está presa. Olha a dezena 10, ela está presa? Não, ela não está presa, ela só está sendo sorteada a 3 concursos consecutivos. Então, para ela se tornar presa, ela precisa ter 4 concursos ou mais consecutivos, que é o caso da dezena 11. Alcançou 4 concursos, então ela é considerada presa a partir de hoje. Tá? Então, a dezena 07, o que é o retorno após a falha? É quando ela ficou presa, sofreu a falha e logo em seguida ela retornou. Então, esse evento a gente chama de retorno após a falha, que pode acontecer com a dezena 06 no sorteio de hoje à noite, tá? Então, vamos aplicar o retorno após a falha para a dezena 06 aqui. Dezena 09 continua presa, dezena presa a partir de hoje é a 11, dezena 13 continua presa, dezena 14 continua presa e dezena 25, que era também um retorno após a falha, essa não retornou. Tá vendo? Beleza? Bom, o que eu percebo agora, né, falando bem baixinho aqui no ouvido de vocês, linha 2, linha 3, né? Uma concentração boa de dezenas, tá? Não deixa a mocinha da bolinha escutar. Beleza? Não vamos aplicar máscara, então acho que é isso, né? Nada demais aqui, né? Somente uma sequência, uma máscara, né? Isso pode ter tirado algumas pessoas do jogo. Já falamos sobre dezenas presas, retorno após a falha. Dezenas candidatas a se tornarem presa. A dezena 10, que está com 3 concursos, pode se tornar presa e só ela, né? Legal? Dezena 01, será que continua, né? Será que não? Será que a gente tem um início 4, um início 5, um início 6? Vamos dar uma olhadinha, né? Vamos abrir aqui numa nova guia. Eu vou vir aqui em cima em estatística. Vou abrir essa caixinha de opções e vou selecionar aqui, ó, dezena início, primeira posição. O que seria a dezena início, primeira posição? Para você poder entender, deixa eu mudar de novo a tela para cá. Primeira posição é essa primeira bola aqui depois do sorteio ordenado. Primeira posição, segunda posição, terceira posição, quarta posição e assim por diante. A 01, ela só pode ocupar essa primeira posição. Por isso que quando você entra nessa tabela de estatística de início, a 01 é disparada a melhor dezena, porque ela só pode ocupar essa primeira posição. Já a dezena 02, olha como que cai, mas é a segunda melhor colocada, tá? 838 concursos, a 02 já apareceu aqui nessa posição. Tendo em vista que ela pode aparecer nessa primeira posição e pode aparecer nessa daqui também. Daqui para cá, não. A dezena 03, ela pode aparecer aqui, aqui e aqui. Daqui para cá, não. Entenderam? Então, é sempre no sorteio ordenado. Então, primeira posição, segunda posição, terceira posição, até 15ª posição, que são 15 dezenas sorteadas aí na Loto Fácil. Legal? Olha só o início 4 aqui, ó. Início 4, né? Significa que a dezena 04, ela vai sair aqui, ó. Olha, ela quase saiu, hein?
Saiu na segunda posição. Então, imagine se não tivesse saído 01, 02, 03. Então, a 04 estaria aqui. Tá? Isso acontece em 106 vezes na Loto Fácil. Dentre os 3.410 concursos realizados até hoje, em 106 iniciou a primeira posição com a dezena 04. Já está com 36 de atraso, sendo que a cada 32 concursos, em média, né, temos um início 4, né? A linha sinalizou em amarelo, indicando que o atraso está maior que a média, mas já chegou a ficar 209 concursos sem sair a dezena 04 na primeira posição. Dezena 05 já é mais difícil, saiu 49 vezes. Porém, olha, o atraso também está grande, hein? 113, olha, já está indo para quase 2 vezes mais atrasado do que o normal. O normal é que a cada 70 concursos em média saia um início 5. Então, a gente pode aí esperar um início 4, um início 5 aí num futuro bem próximo. Beleza? Então, essa daqui é a estatística de início. Lembra que eu falei para vocês aqui, gabarito de linhas e colunas? Ele fica aqui, olha, também nessa, né? Aqui, olha, números na linha. Você vai ter o gabarito de linhas, que eu já falei aqui, vou deixar um vídeo gravadinho aqui para vocês poderem entender esses gabaritos. São 18 gabaritos, para você poder entender aqui até a terceira posição, a bolinha fica verde, né? Da quarta até a 18ª posição, a bolinha fica vermelha. Beleza? Então, eu acho que eu terminei por aqui. Falei também sobre a ferramenta excluir colunas. Você não precisa simplesmente se prender nessa matriz. Pode pegar, utilizar uma outra matriz. Você quer trabalhar mais com a sorte? Então você utiliza uma matriz que tenha, né, mais números aqui. Olha, por exemplo, essa daqui são matrizes de 20 que carrega com a ferramenta. Matrizes de 21, você precisa acertar 6 números aqui para ter um prêmio de 13, 14 ou 15 pontos. Vamos dar uma olhadinha nesses 6 volantes aqui, ó. Carreguei a matriz. No concurso de ontem, teria se feito 14 pontos se a gente tivesse acertado 6 dos 7 números que aparecem aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, significa que aqui tem 7 números, eu poderia errar um número. Então, se eu acertasse 6 números aqui, que daria 7 conjuntos aqui, olha, tá? Desdobrando, né, essa sequência de 7 números, a gente tem 7 situações aqui diferentes. Qualquer uma delas teria me dado os 14 pontos aqui, ó. Vou criar link aqui para vocês verem. Criar link nada mais é que copiar isso daqui para cá, para baixo, deixando, né, numerado as combinações aqui. E a hora que eu clico em uma das 7 possibilidades aqui, ele simplesmente vem aqui no meu seletor de eliminação de colunas. Ele assume as dezenas que estão na linha, as dezenas não, os números que estão na linha aqui, e ele já me deixa o jogo pronto aqui, ó. Pode ver que por enquanto não tem nenhum jogo pronto, porque eu não transformei a matriz aqui no jogo aqui. O prêmio está aqui dentro, um prêmio de 13 pontos. Neste caso de ontem, aqui teria 14 pontos, tá? Para você poder entender, então, vamos dar um Ctrl A, vamos conferir a própria matriz. Vou clicar aqui em conferir e vou colocar aqui a minha matriz aqui, ó. Teria dado, então, um de 14 pontos, tá? Beleza? São matrizes de 21 dezenas, tá? De 21 colunas. Você pode ver que caiu um pouquinho mais para baixo aqui, mas se você alongar aqui, você pode ver, então, que são 6 grupos de 21 dezenas e um deles teria dado 14 pontos. Beleza? Até aí? Joia. Então, o que eu teria que fazer, então? Eu teria que acertar 6 dos 7 números que aparecem aqui, tá? Então, vamos pegar aqui, ó, vamos escolher um aqui. Vou escolher esse 5 aqui, ó. Então, significa que eu quero eliminar as colunas 4, 13, 17, 18, 19 e 20. 4, 13, 17, 18, 19 e 20. Ele veio aqui, localizou. Quarta coluna, 1, 2, 3, 4. Tirou todos esses caras aqui. 13ª coluna, tirou todos esses caras aqui. 17ª, 18ª, 19ª e 20ª coluna. Tirou todos esses caras aqui e me deixou o jogo prontinho aqui, ó. Ctrl A, Ctrl C para copiar. Vamos chamar a conferência de novo. Soltar o meu jogo aqui. Então, com apenas 6 jogos de 18 pila, eu teria ganho esse valor aqui, ó. Beleza? Fácil, né?
Aí eu estou trabalhando mais com a sorte, né? Aqui eu estou trabalhando mais com a sorte porque eu preciso acertar 6 números. Se eu quiser trabalhar com menos sorte, né? Por exemplo, eu não consigo acertar 6 números, eu consigo acertar 3 números. Então, eu teria que partir para uma matriz de 18 números, tá? Então, matriz de 19, matriz de 18. Então, eu tenho essas condições aqui, ó. Para 14 pontos, teria que jogar 775 jogos. Então, aí aumenta a quantidade de volantes. Então, toda vez que você diminui o fator sorte, que você quer trabalhar mais com os jogos, né? Não dependendo muito da sorte, né? O jogo sai mais caro, é lógico, tá? Vamos dar uma olhadinha nessa matriz aqui, se teria feito uma boa pontuação. Olha, essa matriz teria feito uma pontuação boa, tá? Teria os 70 grupos de 18 números, teria dado 4, teria premiado 14 pontos. Porém, aqui quando você desdobra esses 4 aqui, você teria 10 possibilidades diferentes de fazer 14 pontos com 70 jogos, acertando 3 números apenas. Ou esses 3, ou esses 3, ou esses 3. Entenderam? Então, ferramenta muito fácil de entender, tá? Ela é bem complexa, ela é única, só tem aqui no Gera Sorte. Mas você tem um vídeo ajuda aqui com 16 vídeos explicando todos os recursos da ferramenta. Beleza? Fechando aqui então para a gente continuar o nosso vídeo. Ciclo das dezenas. Tá aí, gente. Não aconteceu o que a gente esperava, né? Então, das 10 dezenas que faltavam para fechar o ciclo, só vieram 4, restando 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas. É uma boa notícia? Até que, né, não é por um lado, mas é por outro, porque a gente pode aplicar de novo a estatística personalizada para esses 6 números aqui, ó. Tá? Então, se você assistiu o vídeo de ontem, viu eu fazendo exatamente isso daqui, ó. Eu vou copiar isso daqui e vou pegar e vou abrir numa nova guia aqui, área de estatística. Venho aqui, olha, abro a caixinha de opções, seleciono estatística personalizada e colo aqui os 6 números. Perceba que aqui, ó, tá tudo zerado aqui, tá? A partir do momento que eu coloco aqui e clico aqui em gerar, olha só, ele assumiu as 6 dezenas e ele me montou o quadro estatístico aqui. Essas 6 dezenas juntas, ela é possível de sair, até porque já aconteceu em 103 concursos. O que está mais provável de acontecer é vir 1, 2, 3 ou 4 das 6 dezenas. Mas concentrando aqui entre 3 e 4. Então, você já sai com 3 ou 4 acertos se isso daqui acontecer, que é o mais provável que aconteça. Tá? Falhar aí, né? Se a gente tem 3 dezenas, pode falhar de 2 a 3 dezenas desse conjunto aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 dezenas, tá? Então, tá aí, então a gente pode utilizar o ciclo das dezenas, né, juntamente com a estatística personalizada para ter uma boa pontuação. Bom, voltando aqui no ciclo, ainda continua inédito o fechamento de ciclo com 2 concursos. Tá aqui, então, temos 2 concursos já dentro do ciclo, faltando 6 dezenas para fechar esse ciclo. Isso daqui já não pode mais acontecer nesse ciclo. O que pode acontecer agora que está na fila é fechar com 3 concursos. Para isso tem que sair essas 6 dezenas aqui, o que eu acredito que não vai acontecer. Eu acredito que vai falhar aqui pelo menos umas 2 dezenas, 2 a 3 dezenas, e depois pode ser que feche com 4 concursos o ciclo, porque está sinalizado, tá? É um palpite, tá? Se você quiser, né, seguir o meu palpite, se concorda comigo, aplica nos seus jogos aí, engata a marcha e segue em frente. Legal? Finalizamos por aqui então. Números primos. Lembra que eu falei no começo do vídeo, estatística individual? Essa daqui então. Quando a gente está falando de números primos, né, que é esse conjunto de 9 números na região cor-de-rosa, o porquê que o padrão é de 4 a 7? Porque são as coisas que mais acontecem. Olha só. 4, 595 vezes 5, 1050 vezes 6, 999 vezes 7, 474. Então, os maiores valores estão entre 4 e 7, que é o que a gente chama de padrão, tá? Beleza? E a tendência é quando a linha está amarela. Legal? Tendências para 2, 3, 4, 6 e 9 dezenas. Já na região da cruz, tendências para ver 6 e 8 dezenas. Região dos ímpares, tendências para ver 6, 8, 10 e 12 dezenas. Números na moldura, tendências para ver 9, 10 e 12 dezenas.
Números de Fibonacci não temos tendência. Quando não temos tendência, o que a gente faz é utilizar o maior valor aqui. Números na progressão aritmética, tendências para vir 4, 5 e 8 dezenas. Ciclos alternativos ou ciclos individuais. Aqui é somente a contagem dos números primos. Tá? Faltando aí a dezena 3, 17 e 19 para fechar esse ciclo. Ciclo da cruz, 2 dezenas para fechar esse ciclo. Ciclo dos ímpares, 17 para fechar. Ciclo da moldura, 4 dezenas para fechar. Ciclo de Fibonacci fechou. E ciclo da progressão, faltando 3 dezenas para fechar esse ciclo. 25 minutinhos de puro conteúdo. Eu espero que você aproveite a sua sexta-feira. Já estamos entrando no final de semana. Final de semana eu vou estar ausente. Então, se você considerar fazer uma assinatura, faça hoje, porque hoje eu vou estar de plantão aí o dia todo, tá? E eu posso, né, te orientar melhor aí se você tiver qualquer dúvida, tá? Se você quiser somente fazer o cadastro, faz o cadastro, o site fica liberado por 2 dias. Se você gostar, depois você continua, escolhe uma assinatura de acesso, que é um preço bem simbólico, me ajuda a manter o meu trabalho e vai te ajudar também a poupar muita grana aí, né, trabalhando com ferramentas, né, incríveis. Vou ficando por aqui, então. Fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.